Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Radioativa Produtora. Estou aqui agora com a Sara Bukovic, CEO do Grupo Flow. Vamos lá para alguns números do Flow, pessoal. 1 milhão de espectadores simultâneos. Primeiro videocast com os presidenciáveis. Primeiro videocast do Brasil. E primeiro podcast com mais de 1 milhão de espectadores simultâneos. Que fenômeno é esse, Sara? Me explica aí. É realmente um fenômeno. A gente só tem uma informação, não foi o primeiro videocast, mas foi o primeiro videocast de relevância e que se tornou realmente muito grande. Então, tiveram outros, mas não do tamanho do Flow. Mas é realmente um fenômeno, o próprio podcast hoje do Igor, o Flow Podcast, que fala todo mês com 20 milhões de brasileiros, mas também o Grupo Flow, porque nós nascemos de um podcast. Sim. E hoje nós somos um grupo com diferentes verticais de conteúdo que a gente fala com 60 milhões de pessoas por mês. Então, é muita gente, uma grande parte da população brasileira ouve ou assiste o Flow em alguma plataforma. Então, esse fenômeno, ele acontece exatamente porque a gente conseguiu, ir se adaptando, se modernizando e trazendo novos conteúdos, como games, esporte, conteúdo corporativo, ciência, entretenimento. Então, hoje o nosso grupo ele é composto por diferentes verticais de conteúdo para poder atingir realmente essas 60 milhões de pessoas por mês. É um fenômeno. Incrível. Eu estava vendo um estudo, acho que foi na semana passada, que estava mostrando o ranking de consumo de podcast no mundo. E o Brasil, se não me engano, está em terceiro lugar. A que tu atribui o fato do brasileiro gostar tanto de podcast? É interessante, porque o brasileiro ele se adaptou muito com o formato, principalmente no momento da pandemia. Da pandemia para cá, as audiências cresceram mais de 300% e continua crescendo. Imagina, cresceu mais 23% no ano passado. E eu acho que é realmente pela uma forma fácil de aprender alguma coisa diferente. Eu acho que o podcast ele traz um conteúdo de algum assunto que você tenha alguma afinidade. Então, tem muitos podcasts, muitos videocasts no Brasil. Essa é uma questão, a gente tem uma diversidade muito grande de conteúdo. Então, essa é a primeira coisa. O segundo é o formato realmente, um formato leve, que é um jeito nosso, de conversar, é um jeito muito brasileiro de conversar. E a disponibilidade, em estar em diferentes plataformas. O brasileiro, ele adota muito rápido, adotou muito o YouTube, adotou muito as outras plataformas de áudio também. Então, acho que junta tudo. A forma como a conversa é conduzida, o tipo de conteúdo e também a disponibilidade em diferentes plataformas. Eu entendo que uma fortaleza do podcast na aderência do consumidor é justamente o fato da gente poder ouvir fazendo qualquer outra coisa. Já quando a gente pensa no videocast, é aquela questão do vídeo que hoje está tão em voga, e aí tem os cortes, e as pessoas gostam de consumir também conteúdos mais curtos. Existe algum percentual aí do que representa o consumo hoje de videocast ou de podcast no Brasil? Qual que está crescendo mais? Olha, eu não tenho os dados de todo o mercado brasileiro, mas no nosso caso, videocast cresce mais. Então, a gente hoje já está mais presente na plataforma, por exemplo, no YouTube, na plataforma de vídeo do que no Spotify. Nossas audiências são maiores nas plataformas de vídeo. E um dado importante é que, nesse sentido, que aí é um dado de mercado, a audiência, por exemplo, do YouTube, ela está crescendo mais em TV conectada, por exemplo. Então, a tendência de consumir vídeo, ela vai ser cada vez maior, Antes a gente tinha o celular como maior plataforma de crescimento de vídeo, de videocast, e agora a TV conectada, ela que tem a maior aceleração. Então, acho que esse é um indicativo de o quanto que o conteúdo em vídeo, ele acaba tendo um apelo diferente pro consumidor brasileiro, mas sem deixar o de áudio, Porque acho que varia muito de acordo com a ocasião. Exato, com certeza. O que você está fazendo, Então, de repente, se o consumidor está de manhã, tá fazendo uma outra atividade física, não consegue ver o vídeo, ele está lá ouvindo, ou um momento de descontração em casa, que ele quer realmente descansar, liga ali o YouTube, liga uma plataforma e consome esse conteúdo de uma forma mais, compartilhada até dentro da própria casa. E um fenômeno interessante também aqui, eu queria que tu comentasse, a gente sabe o quanto conteúdo é estratégico para as marcas hoje em dia, e a gente vê cada vez mais empresas, mesmo menores, startups, empreendedores,
construindo seus pequenos estúdios ou construindo a sua estrutura de podcast, de videocast e replicando esse modelo, ou seja, parece que é um modelo que está cada vez mais acessível para todo mundo, né? Sim, a internet tem essa beleza, né, de poder, a barreira de entrada ela é muito baixa, né, é possível ter um bom conteúdo, né, eu acho que a chave é a qualidade do conteúdo, né, e o que é falado, como é falado. A tecnologia, ela pode variar muito. Você pode ter um estúdio muito simples ou uma alta tecnologia como a gente tem no Flow. Faz diferença? Faz, mas faz, eu acho que menos diferença do que o tipo do conteúdo que você traz. Então, o podcast, sem dúvida, e principalmente quando a gente pensa em áudio, só conteúdo de áudio, ele tem uma barreira muito baixa de entrada, né? As próprias plataformas já têm ferramentas para fazer com que esses creators possam criar o seu próprio podcast muito rapidamente. Então, acho que essa é a beleza da internet, de diminuir as barreiras para que todos possam se expressar de alguma forma. Agora, eu tava procurando uma colinha aqui minha para falar um pouquinho da tua história, né? Que a Sara, ela é uma executiva super premiada, CMO, já passou por grandes empresas. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história e como foi aterrissar no Flow, né? Sair do mercado mais tradicional para uma empresa que nasceu já na nova economia. Eu sou economista de formação, trabalhei em multinacional americana nos últimos 20 anos, então trabalhei na PepsiCo do Brasil, sempre em marketing, na Mondelez. Eu morei nos Estados Unidos por 2 anos, que eu trabalhei no time global, na PepsiCo. Depois eu voltei para o Brasil, fui veículo, então trabalhei na ESPN, mas em marketing. Sim. E nos últimos 6 anos eu trabalhei na Mastercard como CMO, e eu fui muito feliz nesses 6 anos, realmente fui premiada, fui reconhecida, deixei um legado na marca. Mas chega aquela hora que você fala assim, acho que já cumpri, né? Eu senti que chegou um momento que eu precisava aprender coisas novas, desbravar novos mundos e construir novos legados. E foi aí que o Flow veio, né? Então, as pessoas falam, nossa, mas foi uma mudança tão drástica. Eu falo, não foi, porque assim, eu sempre trilhei o caminho de CEO. Era uma coisa que eu esperava, então, que eu me preparei para ser CEO, eu fui estudar inovação em Israel, estudei inovação na Dinamarca, então é algo que eu vinha trilhando esse mundo de startups e de inovação, né, construindo esse conteúdo. Trabalhei em veículo e estar como CEO de uma empresa de mídia, para quem já foi marketing, não vou dizer que é mais fácil, porque é um grande desafio, óbvio. Mas eu sei pensar como os anunciantes, que é de onde vem a minha maior receita. Então, a minha trajetória, né, assim, de marketing para estar num grupo de mídia, ela faz muito sentido para mim, pelo menos, porque fazia parte de uma construção. Mas o Flow chegou de uma forma totalmente inusitada. Eu fui ser entrevistada no Flow. Sério que foi assim? Foi. Não foi assim, quero trabalhar no Flow, não. Sim. Eu sabia que eu estava no momento de mudar de carreira. Isso já estava no meu coração e nos meus planos. Só que o Flow, eu fui entrevistada. E aí, no caminho, eles estavam me mostrando as instalações. E o André Geiger, que era o CEO naquela época, ele falou, sabe que a gente está procurando uma CEO, mas é difícil achar alguém no mundo corporativo que tenha coragem de largar para vir para cá. Aí eu mandei uma mensagem no LinkedIn para ele. André, vamos conversar? E aí foram meses de conversa. Olha só. Até que eu decidi sair da Mastercard para ir pro Flow. Estou super feliz. E foi, mas agora tu tá feliz, graças a Deus. Mas no momento, assim, foi aquele tipo de decisão que preocupa amigos, familiares? Muito. Nossa, minha mãe assim, nossa, mas você vai sair da Mastercard, né? Eu falei assim, vou sair da Mastercard. Meu filho adorou. Sim. Porque ele já é da nova economia. Então eu falava que eu ia trabalhar ele achava que eu era youtuber. Eu falei assim, não, mamãe vai ser youtuber. Já criou a fantasia dele. Já. Mas gera mais do que preocupação, curiosidade. E aí, quando eu posso, né? Quando eu explico realmente, né, o porquê, parece fazer mais sentido. Sim. Mas foi um movimento de bastante coragem, sem dúvida. Legal, com certeza. E eu sei que vocês têm uma parceria aí recente com o SBT, e que eu achei muito curiosa, né? Porque a gente está falando de um veículo de comunicação do mundo tradicional, com um veículo, né? Com um player aí da nova economia, e no sentido de trabalhar com essa questão da creator economy. Enfim, explica pra gente como é que tem sido essa relação. É uma parceria pra gente, tá sendo muito interessante essa troca
realmente com empresas tão diferentes. Mas o SBT, ele vem construindo na estratégia da grade dele de programação trazer mais influencers, conteúdo digital. Então isso já estava, né, acho que presente em alguns programas de domingo, trazer qual era o meme da semana. Então o SBT sempre teve de olho do que estava acontecendo, né? Com a entrada, né, da nova presidente, quando a nova presidente assumiu e o departamento de inovação também, eles começaram a efetivamente pensar em como trazer esses novos conteúdos. E o Flow, né, o podcast, então acho que teve uma questão de podcast, algo que está crescendo, que as pessoas adoram. E aí, naturalmente, o Flow foi procurado para fazer parte dessa programação. Hoje, né, chama Pod Night, o programa. Passa à noite, às 2 da manhã, passa na madrugada, 1 ou 2 da manhã, é bem tarde. E tem, né, pedaços de podcasts. No grupo Flow tem do Vênus e do Flow Podcast. E o mais curioso é que... E foi uma coisa pra gente, né? Pro SBT fazia muito sentido. Sim. E pra gente perguntou, por que pra gente é importante... Porque também a gente está acessando novos públicos. Claro, com certeza. Televisão, que tem um potencial gigantesco. Um potencial ainda, né? muito gigante. Nós temos audiências de televisão. Né? Então, quando a maioria dos programas hoje, principalmente do Igor, do Flow Podcast, tem mais audiência do que 90% Sim. da maioria dos programas da TV. Que é difícil falar porque a gente não mede da mesma forma. Né, mas pensando em pessoas conectadas, agora, tem muita audiência. Mas ir para a TV aberta como SBT realmente abre uma porta para novos públicos. Sim. Então está sendo um teste muito interessante. Na semana de estreia, nós batemos o recorde de audiência naquela faixa. Depois fazia mais de 3 meses que eles não tinham tanta audiência. Então, está sendo um teste interessante. Vamos ver como isso vai evoluir. E mulheres construindo novas conexões ali, sim, né? SBT, sim, Flow, maravilha, sim. Adoro. Eu não vou mais segurar muito a Sara, porque ela tem um voo agora, a gente não quer que ela perca. Mas eu queria falar um pouco tu falasse um pouco de futuro. A gente tem aí novos comportamentos dos consumidores, novas tecnologias. Como é que o grupo Flow está pensando o seu futuro aí a partir desse novo cenário? Nosso futuro, ele passa por diversas fases. Tá? Acho que a primeira fase de um futuro mais próximo é esse futuro de expansão e de escala do grupo. Né? Principalmente quando a gente pensa em receita e novos conteúdos. Então, o futuro, esse curto prazo, o meu grande desafio é escalar. Trazer mais dinheiro, trazer mais conteúdo. Como é que a gente vai fazer isso no médio e no longo prazo? Também usando novas tecnologias, né? Então, a gente falou tanto de inteligência artificial e eu vejo um impacto muito grande da inteligência artificial no nosso negócio, tanto na forma de construir o conteúdo, quanto na forma de distribuir e monetizar. Tá? Então, nós estamos muito atentos de como a inteligência artificial pode fazer com que a gente seja mais eficiente, que pode fazer, né, melhorar o que a gente já produz, né, em termos de vídeo, de arte, de criação, melhorar, ser mais inteligente na forma de distribuir também, né, e entender, né, que acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente, como é que tudo isso vai ser monetizado, né, como é que isso vai ser regulamentado, como é que o AI como é que a gente vai conseguir monetizar melhor esse conteúdo produzido por AI. Mas o nosso futuro passa, primeiro, arrumar a casa, né? Fazer o básico bem. E preparar e se preparar para uma expansão e para uma escala, abraçando todas as novas tecnologias. Certamente. A gente vai ficar acompanhando essa evolução aí. Conversei agora aqui com a Sara Bukovic, CEO do Grupo Flow. E ficou um monte de perguntas em aberto, então isso significa que a gente vai ter novos encontros aí para poder aprofundar um pouco mais. Tô obrigada. Total à disposição de você. Combinado. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Rádio Ativa Produtora.